E agora nós procuramos a reportagem da Vale TV, o senhor Alexandrino Sampaio Miranda. O senhor Alexandrino, ele conviveu com o doutor Otávio 49 anos lá na fazenda Vera Cruz. Ele é o colaborador, é o caseiro, e se emocionou ao falar do amigo, do patrão, doutor Otávio Lage. Ele começa falando dessa convivência e depois a gente faz outras perguntas para ele. Põe na tela. Falar do doutor Otávio, para mim, é uma alegria, um prazer, que a gente fala de coisa que a gente viu e ouviu. Toda que a gente participou com ele aqui, para mim é um dos homens mais inteligentes que eu fui conhecer, um homem super inteligente, super empreendedor. Tudo que eu vi o doutor Otávio começar aqui de serviço, né, não ficou nada pelo meio, tudo ele terminou. O primeiro confinamento aqui, no ano de 77, quando ele começou, engordou ali 400 cabeças de gado, ali um curral até feito rápido, né, foi ele. Vi começar, antes disso, a Semente União, ele, mais o doutor Fabrício, doutor Palazzo, e deixa eu lembrar, doutor José Ludovico e o Bosco, né, quando começou a Semente União, naquela época. Depois da Semente União veio o confinamento. Depois do confinamento veio a Jales, que é hoje. Então, tudo que o doutor Otávio ele tinha na mente, ele conseguiu, porque a visão dele era muito, muito grande, muito, muito ampla. Eu gostaria que o senhor falasse, o doutor Otávio ele saiu de governador para morar nessa casa aqui. Como que foi o início dele aqui? Ele gostava muito de morar aqui? Era a paixão dele esse aqui? Era a paixão dele. Ele chegou aqui no dia 15 de março de 71. Né? A recepção foi aqui na fazenda, na época, né? E se eu não estou enganado, no dia 16 ou 17, nós estávamos colhendo arroz ali, e o doutor Otávio chegou lá, calçado de bota, chapéu na cabeça, quer dizer, não era o governador de ontem, ali nós trabalhando, colhendo arroz, e ele lá junto. É um homem que eu peguei ele na sacaria com ele, porque ele pegava junto, quer dizer, ele não tinha... Ele não tinha como é que me ajuda na palavra? Ele não tinha frescura com ele, não. Ele chegava e pegava com a gente. Lá naquele tempo, a colheita não era granel, era saca, era costurado. Então, muitas das vezes, ele ajudou nós a carregar caminhão, descarregar caminhão aqui no terreirão. O doutor Otávio, igual o senhor falou, ele punha a mão na obra. Punha a mão na obra. Ele punha a mão na massa. E esse detalhe, a gente sabe que o doutor Otávio ele teve um acidente no olho. Foi aqui, como o senhor lembra dessa passagem? Essa passagem foi lá na Fazenda Joia. Justamente ele teve um acidente trabalhando. Porque ele pegava junto. Então, eu estava vacinando gado. E aí, naquela época, ele que era o da máquina, né? E ali, uma bezerra lá, por qualquer coisa lá, que deu um coice e quebrou o óculos dele, que foi lá na Fazenda Joia. Doutor Otávio, o que ele passou para o senhor? De patrão, de amigo? O que o senhor tem de ensinamento, doutor Otávio? Para mim, o doutor Otávio foi patrão, amigo, irmão, pai, professor, né, um exemplo de tudo que eu tenho, que eu posso agradecer a Deus e depois do Dr. Otávio. Tudo de ensinamento, de maneira de viver, até de bem financeiro, né, tudo, e eu agradeço a ele. E voltando aqui à Fazenda Vera Cruz, o que o senhor mais lembra dele aqui? O que o senhor pode falar até mesmo dos filhos, que eles moraram aqui em quanto tempo? O Dr. Otávio morou aqui 19 anos do governo. Ele chegou do governo em 71 e mudou para Goianésia em 90, no fim de 90, quando construiu lá. Então, o que eu pude, quer dizer, ver com os meninos é a mesma coisa, o exemplo que ele deu para os filhos, né? Os filhos dele deu o exemplo, quer dizer, o que a gente via e ouvia, né? Os filhos chegavam aqui, teve vez de chegar aqui, o Tavinho chegou aqui, ele era adolescente, e morava em Belo Horizonte, e o doutor Otávio mandou, ele pegou um trator e foi trabalhar de tratorista aqui, desmanchar leirão, mas uma turma que o Tavinho era adolescente, e o doutor Otávio pagava também, né? Pagava ele, quer incentivar ele. Né? Então, o exemplo que ele dava era isso, era, quer dizer, era trabalho. Todos os filhos trabalhavam. Todos os filhos recebiam também.
doutor Otávio, doutor Otávio pagava ele. É uma coisa assim que a gente lembra do doutor Otávio como se estivesse aqui, né? E agora a gente vai entrar num momento triste. Gostaria que o senhor fizesse um testemunho. O senhor lembra a manhã que teve aquele acidente, onde o senhor estava e como que o senhor reagiu ao acidente? Eu estava aqui quando eu ouvi no rádio, primeiro eu ouvi no rádio, né? Foi eu que, inclusive, o Orivaldo que passou a notícia, eu ouvi no rádio e aquilo foi um choque muito grande que a gente não esperava, jamais. E aí, quando ela foi, quer dizer, a notícia foi aumentando e foi engravidando, foi ficando mais grave a notícia, e até que quando foi mais tarde, né, a notícia que foi para Goiânia, aquilo que eu, para mim, até hoje eu não sou muito de lembrar, né? O senhor perde as palavras de falar, né? O senhor acredita, até hoje o senhor não caiu a ficha? O senhor... eu sinto falta demais dele aqui. Mas é sinal que ele está em bom lugar, era uma boa pessoa. Esses anos né? aqui, e quer dizer, o exemplo que tinha aqui, a maneira dele falar com a gente aqui, o jeito que era a humanidade dele, o jeito, assim, o respeito que ele tinha com a gente, o carinho, e, quer dizer, eu vi até hoje, já com 14 anos faz hoje, né? Parece que foi ontem, a gente ainda lembra de várias coisas aqui, a maneira dele aqui, porque eu chegava aqui, uma parte das vezes, na hora do almoço, o doutor Otávio estava aqui, outra hora chegava cedo, ele tinha saído, mas logo eu chegava, porque às vezes ele ia na fazenda aí. Então, para mim aqui, até hoje, eu sinto falta e da fala até hoje. Parece que é até um saudosista, assim, que qualquer coisa eu digo assim, se o doutor Otávio estivesse aqui, se o doutor Otávio estivesse aqui, mas... O senhor até desculpa a gente fazer o senhor emocionar, mas tem coisa que a gente tem que perguntar, né? Não, mas... O senhor desculpa eu fazer o senhor chorar um pouco, mas chorando de alegria, de lembranças boas, né? A gente tem até prazer que está falando de uma pessoa que eu não tenho nem palavras. Acho que as palavras, eu tinha que ter mais palavras, porque a realidade que foi para mim, o doutor Otávio aqui não tem, né, tudo. Para a gente voltar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a família do doutor Otávio que está assistindo a gente. A mensagem que eu deixo para a família é que continua. Os filhos, Tavinho, Jales, os netos, Rodrigo, Henrique, Paulinho, continua na frente, eu não tenho a palavra certa, mas... Assim, a saga continua, né? Que continua, porque era o desejo do doutor Otávio, o desejo do doutor Otávio é que todo mundo trabalhasse, quer dizer, continua fazendo o que ele gostava, né, empreendendo, tudo que ele queria, faz, né, e a família, Dona Marília, que para mim é outra mãe, segunda mãe, que, né, foi para mim um exemplo aqui de pessoa e de bondade. Os filhos todos já, tá bem, o saudoso Ricardo também, um amigo, Silvinho, né, e que eu desejo que todos, quer dizer, continuem a vida, sem esquecer, mas também não parar, continua a vida, que Deus vai abençoar todos, em nome de Jesus. Amém. E é bom lembrar que a gente está a 2 metros do senhor Alexandrino. Primeira coisa que eu cheguei aqui, ele já chegou com o álcool na mão, a gente fez todo esse procedimento, a gente fez questão de tirar a máscara para ver a reação do senhor e ver o rosto do senhor, que o senhor é uma pessoa muito querida por todos nós. Um abraço para o senhor e a vida segue, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e vamos juntos aí até, tá certo? Chegou a se emocionar, a gente também nos emocionamos no momento que a gente entrevistou e vendo agora de novo, né, a sinceridade, a lealdade do senhor Alexandrino com o doutor Otávio Lage, com a família. Ele está com quase 80 anos, lúcido, e tinha o doutor Otávio Lage como espelho, e tinha o doutor Otávio Lage como um amigo, como um patrão que ensinou ele muito, né? E ele, muito esperto pela idade que ele tem, raciocínio lógico, e parabéns pela entrevista ao senhor Alexandrino Sampaio Miranda. O senhor Alexandrino, ele que trabalha há muitos anos lá na fazenda Vera Cruz.